Olá, seja muito bem-vindo ao canal Dica de Trânsito Coringa 85. Aqui é João Couto e eu vou estar passando para você algumas informações com relação a mudanças do Código de Trânsito Brasileiro em 2022, com relação ao excesso de peso nos caminhões e ônibus. É um prazer ter a sua companhia. Observe esse caminhão, será que ele está com excesso de peso? Vamos lá. Nós sabemos que a capacidade de carga de um veículo é determinada pelo fabricante, conforme disciplina no artigo 100 do Código de Trânsito Brasileiro. Entretanto, poderia ser tolerado um percentual sobre os limites do peso bruto total. E o peso bruto total transmitido por eixo, que está no parágrafo 2º do artigo 99, também do CTB. A norma que disciplina a tolerância nos veículos de carga é a Lei Federal de número 7.405 de 1985, que permite que o peso bruto total seja tolerado até 5% e no peso bruto transmitido por eixo a tolerância é de 10%. Entretanto, por força de medida provisória número 1050 de 2021, publicada no dia 19/5 de 2021, a tolerância nos limites do peso bruto total transmitido por eixo foi majorada por 12,5% desde então. Esta tolerância nos limites de peso bruto transmitido por eixo poderá ser superior a 12,5% se o veículo de carga tiver peso bruto total igual ou inferior a 50 toneladas. A tolerância no PBT não ultrapassar a 5% e que seja respeitado o limite técnico por eixo definido pelo fabricante do veículo ou do implemento rodoviário. Embora o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Federal 7.004 de 1985, com as alterações providas pela medida provisória de número 1050 em 2021, determine que há necessidade de regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN. As novas regras estão em vigor desde 19/5 de 2021. A majoração aqui tratada valerá até o dia 30/4 de 2022, conforme o artigo 3º da Lei Federal 7.405 de 1985, devendo a tolerância de excesso de peso bruto total transmitido por eixo retornar aos 10% a partir de então. Como se trata de medida provisória, ela terá que ser aprovada pelo Congresso Nacional, o que implicará, como vem acontecendo normalmente, que haverá muitas emendas parlamentares que poderão melhor definir o prazo de validade da citada norma, entre outros temas pertinentes ao assunto. Além do prazo definido no corpo da medida provisória, conforme abordamos, existe também um prazo para que o Congresso Nacional aprove a citada medida, conforme prevê o artigo 62 da Constituição Federal. Pois é, este prazo para a aprovação da medida provisória é de 60 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período. Desta forma, a medida provisória número 1050 de 2021 deve vigorar até 27/8 de 2021, aproximadamente quando deverá virar lei ou caducará. E quando uma medida provisória não se torna lei, o Congresso Nacional tem que aprovar um decreto legislativo definindo os efeitos que ela produziu no período que estava vigorando, ou seja, suas consequências. Então, a multa por excesso de peso gera 5 pontos na CNH, caso o motorista seja pessoa física. No caso autônomo, o valor é de R$ 130,16, mas há acréscimo neste valor a cada 200 kg de excesso. Além disso, o veículo deve ser retido para ser retirado o excesso de peso e poder seguir viagem. Vide o inciso 5 do artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro, e lá você terá mais informações mais concretas. Sobre a responsabilidade pelas infrações por excesso de peso nos veículos de cargas, ela será do embarcador, quando este for o único contratante do serviço de transporte e o peso declarado na nota fiscal que acobertará o produto transportado for inferior ao que realmente estiver no veículo.
e a responsabilidade pela multa por excesso de peso no eixo ou quando a carga transportada for de mais de um embarcador e o peso ultrapassar o peso bruto total, será sempre do transportador da carga. Assim, em conclusão, desde 19/5/2021, o excesso de peso no eixo teve sua tolerância majorada de 10% para 12,5%. Hoje, mais de 40% das multas aplicadas referem-se a excesso de peso. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem votos a Lei 14.229 de 2021, que aumenta de 10% para 12,5%, como falamos antes. Essa tolerância por excesso de peso por eixo, de ônibus, de passageiro, de caminhões de carga, sem aplicação de penalidades, ok? A lei também admite tolerância superior para os veículos com peso bruto total igual ou inferior a 50 toneladas, desde que respeitada a tolerância, como a gente já falou antes, de 5% do limite. O assunto será regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN, não é? Outro ponto da nova lei que afeta o setor de transporte é a fixação do prazo de 12 meses para que o caminhoneiro cobre do contratante a indenização a que tem direito de 2 vezes o valor do frete, se não receber adiantado o valor do pedágio. Igual prazo valerá para a cobrança de multas administrativa pelo órgão competente por descumprimento da lei do Vale Pedágio. A lei obriga o empregador, ou seja, a empresa que contratou o serviço de transporte de mercadorias por meio de um autônomo ou transportadora, a pagar antecipadamente o pedágio. As regras do Vale Pedágio terão vigência somente em 6 meses. Sobre a remoção de veículos com irregularidade, a lei altera o Código de Trânsito para permitir que o condutor parado pela fiscalização siga a viagem se a irregularidade encontrada não puder ser corrigida no local e o veículo oferecer condições de segurança para circulação, ok? Se você teve alguma experiência com algo que eu já falei aqui, por gentileza, comente. Se inscreva no canal e não se esqueça de clicar no sininho para você ser comunicado assim que eu colocar um novo vídeo para você aqui todos os domingos, ok? Valeu!